E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Samuel foi enviado a Belém para descobrir o objeto da eleição de Deus. Isto teria sido uma tarefa muito difícil se o Deus que o enviou não o acompanhasse e falasse com voz segura de inspiração dentro dele, assim que o objeto escolhido estivesse diante dele. Irmãos e irmãs, não é a sua tarefa, nem a minha, adivinhar quem são os eleitos de Deus. A parte das marcas e evidências, o que foi feito nos conselhos da eternidade antes que o mundo fosse feito, está escondido na mente de Deus, e não devemos, curiosamente, nos intrometer onde a porta é fechada pela mão da sabedoria. Contudo, na pregação da palavra é feita uma descoberta da eleição secreta de Deus. Nós pregamos o Evangelho a toda criatura debaixo do céu. Nós anunciamos as ameaças e promessas de Deus a cada pecador e clamamos: olhai para Jesus e sejais salvos, vós todos os confins da terra. Esse Evangelho é, por si só, através de Deus, o Espírito Santo, apto para discernir os escolhidos de Deus quando sentem o seu poder vivificante e são espiritualmente ressuscitados dentre os mortos. O Evangelho é um ventilador que, ao mesmo tempo em que afasta a palha, deixa o trigo no chão. O Evangelho é como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro, removendo tudo o que é estranho e sem valor, mas revelando as preciosas e puras. Nós, os ministros, não temos outra maneira pela qual discernir os santos de Deus, e para separar o precioso do vil, senão por fielmente pregar a verdade de Deus como ela é em Jesus, e observar seus efeitos. Quanto a nós, podemos descobrir a nossa própria vocação e eleição e fazê-la firme. Paulo disse dos Tessalonicenses que ele reconhecia a sua eleição de Deus, e podemos descobrir a eleição de outros homens com um alto grau de probabilidade pela sua conduta e conversa, e ser certificados de nossa própria eleição, até a infalibilidade, pelo testemunho do Espírito de que nascemos de Deus. Se o nosso coração é renovado pelo Espírito, se somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, se somos reconciliados com Deus e redimidos das obras mortas, podemos saber que nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Esta manhã eu estou prestes a falar sobre a maneira em que podemos descobrir os escolhidos, fazendo do caso de Davi, em algum grau, a nossa estrela guia. 1. Eu terei que destacar logo no início a surpresa de todos. Quando descobriram que Davi, o menor na casa de seu pai, era o objeto de escolha do Senhor como rei de Israel, observa-se que os irmãos não tinham ideia de que Davi seria selecionado. Tal pensamento nunca tinha entrado em suas mentes. Se a questão fosse perguntada a eles: quem entre vós alguma vez alcançará o reino? Eles teriam escolhido qualquer um dos outros 7, mas eles certamente teriam passado pelo seu irmão Davi. Ele parece ter sido completamente desprezado por seus irmãos. Eliabe se dirige a ele em tom de desprezo quando ele vem para o vale de Elá. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Este modo de expressão foi, sem dúvida, como ele geralmente se dirigia ao jovem. Suponho que Davi havia sido alguém por si mesmo. Os esportes dos 7 eram muitas vezes tais que ele não poderia se envolver neles. Ele não era um companheiro para eles. Se a qualquer momento perpetrasse qualquer ato injusto ou perverso, como provavelmente um bando de 7 jovens no apogeu da juventude é suscetível de fazer. Eles eram ousados em cursos de alegria pecaminosa,
Davi seguiria o exemplo de José e agiria como um reprovador no meio deles, e consequentemente ele caiu sob o seu desprezo. Ele estava com seu rebanho no lado da montanha, quando eles estavam se alegrando com sua bebida, seu livro e sua harpa eram seu consolo. A contemplação era o seu grande prazer. Esse é o Deus, sua melhor companhia. Enquanto seus irmãos não encontravam prazer nas coisas divinas, ele, como nosso Senhor, podia dizer: porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Salmos 69, versículos 7 e 8. Como José, ele era o sonhador da família. Na estima dos outros, eles pensavam dele como sendo lunático quando ele considerava os céus e chamaram-no louco, quando ele meditava dia e noite na lei de Deus. Agora, queridos amigos, a quem me dirijo? Vocês podem ser um daqueles a quem Deus tem olhado com olhos de amor desde antes da fundação do mundo, e ainda assim, na família a que pertencem, podem ser negligenciados e esquecidos. Seus próprios irmãos formaram uma opinião muito baixa de suas habilidades, e eles têm um perfeito desprezo pela singularidade de seu caráter. Você é como um pássaro salpicado entre sua própria parentela. Você não pode desfrutar do que eles gostam. Seus amores e seus desejos correm em um canal diferente do deles. Não permita que seu desprezo quebrante o seu coração. Lembre-se de que Davi esteve uma vez em sua posição e ainda havia um outro nos dias anteriores sobre a coroa da cabeça de quem a bênção das colinas eternas descende, embora ele foi separado de seus irmãos. E assim pode um enriquecedor sorriso do céu, no entanto, descansar sobre você, porque o Senhor não vê como o homem vê. Os mais rejeitados entre os homens são muitas vezes os mais amados do Senhor. É mais doloroso perceber que o pai de Davi não deveria ter ideia da excelência de Davi. Um pai tem, naturalmente, mais amor ao seu filho do que um irmão por seu irmão, e frequentemente o filho mais novo é o queridinho, mas Davi não parece ter sido alguém querido de seu pai. Jessé o chama o menor, e se eu compreendo a palavra que ele usa no original, há algo mais implícito do que ele ser o mais jovem. Ele era o menor na estimativa do mau julgamento do pai. É estranho que ele tivesse sido deixado de fora quando os outros foram convocados para o banquete, e eu não posso absolver Jessé da culpa por ter se omitido de chamar seu filho, quando esse banquete era um serviço religioso especial. Em um sacrifício, todos devem estar presentes. Quando o profeta vem, ninguém deve ser afastado, e ainda não se considerou que valia a pena chamar Davi. Embora alguém poderia ter pensado em um servo que pudesse apacentar as ovelhas, e assim toda a família poderia ter sido encontrada santificada na ocasião. No entanto, nem o filho foi deixado no campo, senão Davi. Todos os outros estavam reunidos. Às vezes acontece, mas quão injustamente, que alguém na família é negligenciado, até mesmo por seu pai, em suas esperanças e orações. O pai parece pensar: Deus pode se agradar em converter o William. Ele poderá chamar Mary. Eu confio em sua providência, que veremos John crescer para ser uma honra para nós. Mas quanto a Richard ou Sarah, eu não sei o que virá sobre eles. Como muitas vezes os pais devem confessar que têm julgado mal e que o único sobre o qual eles criaram a marca negra foi, afinal, a alegria e o consolo de suas vidas, e lhes deram mais satisfação do que todos os outros juntos. Você é um tal, meu jovem? Você é dolorosamente consciente de que você tem uma parte estreita nos corações dos seus pais? Não te deixes abater afligido ou com o coração partido com isso.
Você passará como Davi antes de você, e se ele, o servo favorecido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, pôde aguentar a sua posição, não seja você orgulhoso demais para recusar permanecer nela, pois mesmo se o seu pai e sua mãe o abandonarem, se o Senhor te conduzir ao alto, ele será melhor para você do que o melhor dos pais. É claro também que Samuel, servo de Deus, não tinha a princípio nenhuma ideia da eleição de Davi. Os irmãos avançaram um por um e Samuel, usando seu julgamento humano, estava pronto para selecionar qualquer outro em vez de Davi. O ministro de Deus, se ele é verdadeiramente chamado e enviado, tem um desejo em sua alma para trazer para fora o escolhido de Deus de seu estado oculto. Seus olhos são rápidos em discernir os primeiros sinais da graça divina em uma alma renovada. Mas às vezes o ministro cristão é enganado. Ele consulta com carne e sangue e seleciona Eliabe, que é uma boa pessoa cujo semblante nobre evidencia algo acima do nível normal, cuja inteira estrutura é tão admiravelmente elegante que ele é bom de olhar. Quão verdade é que o Senhor não tem prazer nas pernas de um homem. Os dons da aparência pessoal muitas vezes se tornam armadilhas, em vez de bênçãos. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Provérbios 31, versículo 30. O Senhor não escolheu Eliabe, então posições virão perante o ministro. E se ele vê uma pessoa de elevada característica alegremente ouvindo o Evangelho, ele é muito rápido para pensar: certamente o Senhor o escolheu. Mas quantas vezes, porém, estes são aves de arribação em nossa congregação, que nunca demorarão o tempo suficiente para construir um ninho no santuário. Mera curiosidade os traz, e uma nova curiosidade os leva a outro lugar. Certamente o Senhor não tem frequentemente escolhido estes Abinadabes. Mais uma vez, os outros são também educados, que quando a palavra é pregada, eles apreciam o estilo em que ela é entregue, e os comentários que eles fazem a respeito dela são tão sensíveis e tão judiciosos que o pregador é capaz de dizer: certamente o Senhor escolheu a estes. E, no entanto, como muitas vezes os educados são orgulhosos demais para acreditar nas simplicidades de Cristo, e o intelectual vira-se em seus calcanhares, porque o Evangelho é pouco refinado o suficiente para o seu gosto. Em outros momentos, temos a certeza que temos agora lançado sobre o homem certo, pois estamos encantados com a disposição da amabilidade natural do nosso ouvinte, e estamos animados pela sua ternura e sensibilidade da mente para impressões religiosas, e ainda ficamos desapontados. Muitas flores encantadoras nunca se tornam frutos, e mudas de esperança não se revelam plantas de plantio da destra do Senhor, e portanto são arrancados.